Boa noite a todos os polos, ao Instituto Federal do Acre. Sejam bem-vindos à nossa última aula de ambientação para EAD. Ai, peninha, acabou, tá tão gostoso, não tava? Mas vocês terão outras disciplinas que complementarão os estudos de vocês ao longo do curso. Boa noite, professora Sara. Olá, professora, boa noite a você que nos assiste. E hoje estamos aqui, né, como a professora Anabela falou, acabou muito rápido, passou aí 4 semanas bem rapidinho e já estamos, né, na revisão e logo mais vocês irão fazer a prova de vocês. Espero que vocês façam uma prova com bastante tranquilidade, porque tá, né, show de bola. Mamão com açúcar. Só prestar atenção, ter lido todas o caderno, revisto todas as teleaulas, realizado todas as atividades do ambiente, feito todas as atividades em sala, que tá de graça. Não tá tão difícil assim, né, professora Sara? Sim. Ai, bom, mas sem mais delongas, só antes um lembrete. As atividades estarão prorrogadas por mais uma semana até o dia 5, em razão do ingresso, né, das chamadas do processo seletivo e de alguns percalços aí no processo de cadastro e acesso ao AVA. Mas posteriormente não haverá mais prorrogações. Então tentem finalizar essa semana as atividades, até porque se porventura alguém ficar de recuperação, essas atividades devem estar encerradas. Ok? Então, vamos começar a nossa aula. Prestem atenção, com certeza vocês irão bem na avaliação. Nós temos como agenda de hoje as concepções e legislação de EAD, o ambiente virtual, as ferramentas para navegação e busca na internet e, por fim, as metodologias de estudo e as netiquetas que nós vimos, inclusive, na última aula. Nós trouxemos aqui um mapa mental resumindo a proposta da nossa disciplina. É importante que vocês utilizem essas técnicas, principalmente aí em informática, que demanda lógica, né, para programar, para trabalhar com redes e outras coisas. A intenção de você organizar o seu conhecimento é muito importante. Por isso, vamos utilizar o mapa mental. Nós vimos que o objetivo da nossa disciplina é empregar as ferramentas e os recursos do ambiente virtual. Nós vimos que a disciplina de ambientação AD se estruturou em 4 aulas, principalmente tratando das concepções, das metodologias de educação à distância, das ferramentas e dos mecanismos de busca e navegação. Esses mecanismos de busca e navegação são ferramentas, a busca principalmente para encontrar informação e a navegação como você utilizar a internet de modo mais adequado. Vimos também que a disciplina teve como objetivo informar para vocês a estrutura do AVA, como que funciona, quais são as tarefas, as atividades avaliativas que nós temos. São a tarefa, o questionário, o fórum, e vimos também, e recapitularemos hoje, os prazos necessários para trabalhar com o ambiente. Por fim, destacamos os recursos que servem para vocês se aprimorarem no ambiente, que é o chat, que vocês podem tirar dúvidas, e o próprio fórum de dúvidas, além do fórum de notícias, que é onde vocês recebem as informações a respeito dos editais de recuperação, os editais de exame, as notas. Então, todos eles são publicados no fórum de notícias. Esse é o resumo da nossa disciplina. Espero que vocês tenham aí compreendido todas essas funcionalidades e o objetivo que a disciplina se propôs. Mas, para recapitular, então, vamos, o que é EAD? O que é EAD, professora Sara? Lembrando aí, professora, que é a sigla, né, de Educação à Distância ou Ensino à Distância, em que professores e alunos estão em espaços e momentos diversos. Não precisa mais estar, né, em 4 paredes para ter todo o processo de ensino-aprendizagem. Tanto prova que a gente está aqui, na capital em Porto Velho, e vocês estão, né, tanto no interior, nos municípios, como também no outro estado, que é o Acre, que nos acompanha. A EAD, ela tem basicamente uma estrutura composta por tutores, é mediada por recursos tecnológicos e, como a professora Sara bem comentou, permite a formação em espaço e tempos diversos. Nós vimos também que existem algumas concepções de educação à distância.
Essas concepções passaram, né, um tempo, evoluíram da expansão para a mediação e para a formação. Na expansão, o principal objetivo era alcançar o maior número de pessoas. Na mediação, ela era vista apenas como um recurso, como um meio. E finalmente, na formação, ela permite concluir, realizar todo um curso, toda uma formação via educação à distância. Então, como o curso que nós estamos ofertando hoje, que vocês estão participando, ele é todo via educação à distância. Então, essas foram as 3 fases de evolução da educação à distância. E nós vimos que, de algum modo, evoluímos para nos tornarmos seres digitais, seres que estão vivendo em educação à distância. Para a gente observar isso mais de perto, vamos acompanhar como que foi a evolução da EAD no Brasil. Há muitos anos, o ensino à distância capacita e forma profissionais em todo o mundo. Primeiro por rádio, depois ensino por correspondência e hoje contamos com diversos avanços tecnológicos. A educação chegou ao universo virtual. Acompanhe agora uma breve linha do tempo com os principais dados dessa evolução. Ano de 1930. Edgar Roquette Pinto lança a Rádio Escola, no Rio de Janeiro. A partir de 1940, surgem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que utilizavam o ensino por correspondência. Em 1970, o projeto Minerva e a Universidade de Brasília também passam a utilizar o ensino por correspondência. 1991, surgem os primeiros materiais de estudo utilizando a televisão. 1995, criação do canal educativo TV Escola, do Ministério da Educação. Nos anos 2000, a Universidade Aberta, UAB, oferece cursos de graduação à distância e a rede ETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, a educação à distância é uma realidade que permite uma aprendizagem autônoma e requer muita organização dos alunos. Você pode ter acesso a universidades do mundo inteiro e garantir a sua certificação e, claro, melhorar o seu currículo. Bons estudos e até a próxima! Bom, vocês viram então que é importante aí considerar algumas técnicas, algumas formas na evolução da educação à distância. E para a gente continuar, o nosso ambiente virtual, a nossa educação à distância é mediada pelo ambiente virtual. Vamos recapitular qual que era o seu significado. O que é um AVA? É um ambiente virtual de aprendizagem. Nele, o que acontece? São geralmente softwares que disponibilizam na internet um conjunto de ferramentas que permitem a interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Por isso que é um ambiente virtual de aprendizagem. No nosso caso, alunos, professores, tutores, além da equipe pedagógica. Lembrando que o AVA, no caso do IFRO, ele utiliza a plataforma Moodle, uma plataforma livre, de construção livre. Então, o nosso ambiente virtual utiliza a plataforma Moodle. E o AVA tem algumas ferramentas que nós utilizamos, que vocês aprenderam ao longo da disciplina, para realizar as atividades de percurso, as atividades avaliativas que compõem a sua aprendizagem. Essas ferramentas são principalmente o questionário, a tarefa e o fórum, além do chat, que permite tirar dúvidas. Para nós não nos delongarmos, vamos direto para o chat. O que é o chat? O chat é uma ferramenta de comunicação síncrona, ou seja, ela acontece ao mesmo tempo. É uma ferramenta que você está interagindo ao mesmo tempo, como agora a professora Sara com os tutores em cada polo. Ela está utilizando o chat, vocês estão se comunicando ao mesmo tempo. E caracteriza-se especialmente por ser uma ferramenta que permite a conversa, o diálogo, que é a tradução de chat, que é um termo em inglês. A outra ferramenta que nós vimos é o fórum. O fórum, a principal característica dele é o quê? É permitir a discussão, interagir. Ela pode ser e aí a gente destacou
uma ferramenta síncrona e assíncrona, especialmente assíncrona, porque na maioria das vezes ela utiliza espaços e tempos diversos. Você posta uma mensagem e ela é lida em outro momento, não no mesmo momento que você postou. É principalmente utilizada por um número maior de participantes e para gerar o debate, para interagir, para discutir, para analisar um processo, um tema, um conteúdo que esteja sendo estudado ou em outra comunidade, no nosso caso, no ambiente virtual, especialmente para gerar discussão, refletir sobre uma dada situação. E nós ainda temos o questionário. A tarefa, principalmente porque a tarefa, a sua diferença é que ela permite o envio de arquivo. Essa é a característica principal da tarefa. Ela tem essa característica e você pode enviar um único arquivo ou múltiplos arquivos. Ela especialmente pode ser utilizada para o envio de relatórios, de resenhas, entre outras atividades. Sua diferença está em que você faz o documento, você elabora o texto fora do ambiente virtual. Você elabora num editor de texto, ou numa planilha, ou num PowerPoint, ou em outra ferramenta, produz esse texto, produz essa atividade, salva, e aí você faz o upload da tarefa, então, do arquivo. Então, essa é a diferença da tarefa. Ela serve principalmente para o envio de arquivos. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o questionário. O questionário é uma das ferramentas de mais fácil utilização no ambiente, porque é um rol de questões de múltipla escolha. Podem ter questões abertas, sim, podem ter questões discursivas, mas é mais familiarmente utilizado de modo a trabalhar com questões fechadas de múltipla escolha, em que o próprio ambiente faz a revisão e a correção dessas atividades. Ele conduz a sua aprendizagem dessa forma. Então, é um rol de questões de múltipla escolha, geralmente fechadas. Este é o questionário, Vejam a diferença básica sobre essas ferramentas. E todas elas são ferramentas do ambiente virtual. Fórum, tarefa, questionário, o chat, o fórum de dúvidas, são as principais ferramentas que vocês têm no ambiente virtual. Existem outras, mas não são utilizadas no AVA do IFA. Então, lembrem, ainda nós vimos as metodologias, é importante tomar nota a respeito disso. As metodologias em EAD, o e-learning, o semipresencial e o sistema de tutoria. E quais são os princípios regentes desse sistema? Como que se orienta esse sistema? Orientando-se pelos princípios da autonomia, da cooperação e da interação. E quais são, então, essas metodologias, professor? O que é o e-learning? O que é o semipresencial? Cada uma dessas três estruturas básicas metodológicas da EAD, ela se compõe de uma forma. O e-learning, ele é totalmente, exclusivamente com mediação tecnológica. O semipresencial utiliza a mediação tecnológica e também os encontros presenciais. Já o sistema de tutoria faz uma combinação de 3 tópicos: a tecnologia, o encontro presencial e o sistema de tutoria. Portanto, esse sistema de tutoria, ele é o sistema metodológico que engloba essas 3 situações. Importante lembrar que todos esses 3 sistemas existem separadamente e, no caso do Instituto, o sistema utilizado é o sistema de tutoria, semipresencial com tutoria. E os princípios que norteiam essa estrutura? Os princípios que norteiam essa estrutura são 3 princípios. Existem outros princípios que orbitam a educação à distância, mas tem 3 princípios básicos: a autonomia, a interação e a cooperação. Esses 3 princípios que norteiam a educação à distância, eles devem ser considerados para o desenvolvimento das habilidades e competências de vocês, alunos, no contato com o ambiente virtual, com os seus colegas e no contato com o caderno, com o material da disciplina.
Esses princípios norteiam esse processo, auxiliam no desenvolvimento das atividades e devem ser buscados constantemente. Nós temos aqui o primeiro princípio, que é: toda aprendizagem humana acontece a partir de uma interação entre sujeito e meio, entre sujeito e objeto e entre sujeitos. Portanto, essa definição de interação e de cooperação engloba a relação sua com o objeto, por exemplo, o ambiente virtual, sua com o outro sujeito, você e os seus colegas, e entre os sujeitos. Então, e aliás, a interação com você e com o meio. No caso, o meio é toda a estrutura que você tem. O ambiente, a sala de aula, os tutores, os coordenadores. Essa é a interação do meio. E a interação se liga à cooperação. Quando você interage, você se predispõe a cooperar na construção do conhecimento do outro. Um exemplo disso é o próprio fórum. Quando você participa, você está contribuindo para a construção coletiva do conhecimento. E a autonomia, professora? Falamos da interação, da cooperação e a autonomia. A autonomia ela é bem definida por Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, que indica, além da liberdade de pensar por si, também a capacidade de guiar-se pela sua própria razão. Envolve a capacidade de realizar o que exige um homem consciente e ativo. Atitude. Então, a autonomia, ela consiste basicamente em você ser proativo, em você buscar o conhecimento. Na educação à distância, você tem que desenvolver a autonomia. Você tem que ir atrás do seu conhecimento. E como que você pode estudar na educação à distância? Quais são as dicas para você estudar? Como você desenvolve esses princípios, a autonomia, interação e cooperação? Quais serão as dicas para se estudar na educação à distância? O ensino à distância é uma realidade no mundo inteiro. Universidades e outras instituições de ensino adotaram esta ferramenta para levar ainda mais longe o conhecimento. No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno tem acesso ao conteúdo de onde ele estiver. Fóruns de discussões, postagens, vídeos e muito mais. Tudo isso apenas com um clique. Mas como é o dia a dia de um estudante EAD? Como ele organiza o seu tempo? Será que ele consegue conciliar a vida acadêmica com o trabalho e a vida social? Você conhece agora dois estudantes do EAD de áreas diferentes, mas que têm uma coisa em comum: a dedicação pelos estudos. Olha só. Meu nome é Eliezer, eu tenho 52 anos e atualmente eu faço um curso na modalidade EAD no Instituto Federal de Educação, aqui no Polo de Porto Velho, Zona Norte. É um curso técnico em finanças, é uma modalidade nova para mim, porque anteriormente eu não fiz e hoje eu estou fazendo e estou gostando muito. É interessante o curso. Olá, sou Kenny Frazão, eu sou atriz formada pela UNB no curso EAD, o ensino à distância. Trabalho na Secretaria de Educação, na divisão de cultura. Então hoje venho falar desse ensino EAD, que foi uma modalidade para mim muito boa pelo fato de eu mesmo organizar o meu tempo, ter essa ferramenta, essa ferramenta que eu ensino à distância, a todo momento perto de mim, porque eu pude organizar o meu tempo para estudar, Se eu não podia durante a semana, eu estudava no final de semana. Então, esse processo colaborativo, que também é EAD, de você ter interação tanto com o professor, com os colegas, aliada à tecnologia, tendo várias ferramentas ali, o livro, mídias, DVD, filmes. Então, é muito rico. Eu venho para o trabalho de manhã, Vou ao trabalho. Geralmente a gente só volta no final do dia. E nesse intervalo entre chegar em casa e dormir, eu costumo usar 1h30, 2 horas para reler o material, ver o que eu tenho que fazer um exercício. Estou sempre buscando rever esse material
para não ficar para trás, acompanhar o que vem sendo passado durante as aulas. E quando eu estou de folga, no final de semana, eu amplio esse tempo de 3 horas, mais ou menos, por cada dia do final de semana, para justamente rever essas matérias, como é que se diz, melhorando esse conhecimento, esse aprendizado. Inicialmente eu tive dificuldade na plataforma, né? Porque como eu não conhecia a presencial, né? A gente está acostumado com esse tradicional, mas o EAD precisa o conhecimento da plataforma. Como que eu vou iniciar o meu curso? Não é um bicho de 7 cabeças. Você vai aprendendo aos poucos, devagar, daqui a pouco você já está conhecendo. A tempo eu tive que me adequar, escolher realmente os horários, porque tem que ser sistemático, escolher aquele horário, não pode faltar. A dificuldade maior que eu falo é conciliar a atividade na escola, lá no instituto, no curso, e com o trabalho, né? Porque a essa altura da vida, você com trabalho, casa, tem família para cuidar, tudo isso, então você tem que buscar um meio termo aí para conciliar tudo isso. Mas eu vou desenrolando. Corria no e-mail com eles, ou mesmo na plataforma, aí ou com o colega, entendeu a matéria, não entendeu? Se o colega não entendeu, então vamos junto buscar saber mais, tirar a nossa dúvida. Eu já recorro aos professores, tem os tutores lá também, à distância, eu busco sem problema nenhum. Tive dúvida, eu já corro atrás deles. E os colegas também, aqueles colegas que estão nos acompanhando na sala de aula também. A gente tem esse ambiente todo, que a gente tem a facilidade de entrar e buscar. Na dúvida, eu busco eles. Impossível é aquilo que, primeiro, você tem que querer. Se você quer, você consegue transpor essas impossibilidades que muitas das vezes surgem no caminho. São os obstáculos, são as pedras, mas se você quiser, você consegue. Você só vai melhorar se você estudar, e para estudar você tem que ter disciplina, ter que transpor essas barreiras, essas dificuldades todas. Então não tem esse termo impossível. Eu acho que está em primeiro lugar a sua vontade de querer superar aquilo que o outro vê como impossível com dificuldade. Dificuldade existe, mas dizer que é impossível eu não acredito. Como você acompanhou, não importa a idade, profissão e nem os contratempos do dia a dia. Para você ser um bom aluno, a dedicação é o ponto principal. Bons estudos e até a próxima! Bom, as dicas de educação à distância, né, principalmente para você desenvolver um curso que você tenha que utilizar o ambiente virtual, que você tenha que interagir com seus colegas no momento presencial, que você tenha que se comportar de alguma forma, né, para ler o material extra. Então você deve principalmente pensar em organizar o seu tempo, pensar em não ficar com dúvidas a respeito de nenhum tipo de conteúdo. É importante que, se você tenha dúvidas, acesse o tutor, acesse o coordenador, acesse o ambiente, poste no fórum de dúvidas. A organização do tempo é primorosa para esse fim. Então você deve organizar-se de modo a delegar um tempo para você estudar, um tempo para você fazer as atividades, um tempo para você ler o material, um tempo para você cumprir as atividades que um curso de educação à distância requer. Lembrando que, na maioria das vezes, as pessoas acham que cursar a uma determinada formação à distância é um processo mais simples do que o presencial. Na verdade, não. Na verdade, é um pouco mais complexo, porque exige muito mais do princípio da autonomia do que no curso presencial. É que você tem que participar, que você tem que buscar as informações. Correto, professora Sara? Sim, professora. Até lembrando, né, os alunos aí já devem ter percebido que a educação à distância, esse processo, né, inovador para você, demanda muito da sua dedicação, do seu compromisso, da sua autonomia. É importante, vocês já viram, às vezes é muito comum ir numa aula presencial e fazer de conta que está escutando, que está prestando atenção. Na educação à distância, não, você tem de fato ler, e não é ler pouco, é ler muito, tem que estar antenado, tem que acompanhar as atividades, tem que fazer muita coisa. E outras dicas que eu até aproveito a oportunidade e falo, é organizar seu tempo, né? Porque no dia a dia é tão comum a gente não ter tempo para nada, então o que a gente tem que reservar aquele tempo na agenda, no dia, na semana. O ideal é que você estude todos os dias um pouquinho, 1 hora, aí se dedique para os estudos para não deixar acumular.
Fazendo isso, você já está se organizando. Outra coisa é organizar seu espaço de estudo, né? E tem gente que gosta eu particularmente gosto muito de estudar na tranquilidade, sem nenhum barulho, sem nenhuma interferência. Tem aqueles alunos que já o meio externo não faz com que ele, né, fique ali prejudicado por conta disso. Então, as minhas dicas são essas, professora. Bom, prestem atenção nas dicas preciosas da professora Sara, né? Porque todas elas vocês deverão utilizar ao longo do curso, porque exige muito. E para que você possa desenvolver um bom curso, além das ferramentas do ambiente virtual, além dessas dicas de estudo, de se organizar, reservar tempo, pesquisar, na verdade, você cuidar, ter um momento para estudo, você também tem que buscar, né? Você busca mais informação. A aula que nós passamos aqui, mais material extra, eles devem ser complementados pelo seu interesse, pela sua busca. E para que você busque, você precisa navegar. E por isso que nós tratamos de navegadores, né? Os navegadores são os meios que nós utilizamos para acessar principalmente a internet. Então, nós temos o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Opera. Vimos que cada um desses navegadores, desses browsers, eles constituem um navegador, um mecanismo de acesso à internet. A internet permite você buscar informações, não permite você construir conhecimento. Conhecimento você vai construir com todos esse aparato, mas ela permite você buscar. E você busca através desses navegadores. Cada um tem uma característica específica. Então, o Mozilla é um software livre, assim como o Chrome e o Opera. Todavia, o Internet Explorer é um browser proprietário, né, que vimos que vem principalmente embutido no pacote do Office da Microsoft. E a dica interessante a respeito dos navegadores é que você deve utilizar todos eles para que você possa encontrar aquele que seja mais adequado às suas funcionalidades. Tem um que é mais tem um que é mais leve, tem um que demora mais tempo para as abas carregarem. Tem navegadores que funcionam melhor em determinados sites governamentais. Então, vai depender muito das características que você tiver. Barra de favoritos, recarregar a página, tempo de renderização. Todos esses mecanismos, esses detalhes devem ser testados por você, especialmente você que será técnico em informática para a internet. E, além dos navegadores, você tem ferramentas, mecanismos de busca. Como otimizar, como melhorar a sua busca quando você navega na internet. Geralmente você navega à procura de alguma coisa. E como você otimiza essa busca? Como você trabalha essa busca? Existem mecanismos específicos para isso. Existem mecanismos e técnicas. Nos mecanismos, nós temos o seguinte. O que eles são? Eles são sites que permitem que as pessoas encontrem outros sites ou informações de uma forma mais fácil na internet, com pesquisas que são feitas em um banco de dados. Os principais mecanismos de busca que nós temos são o Google, né, que a maioria das pessoas conhece, o Search da Yahoo, o Bing, e nós temos outros, por exemplo, o KD, o Busca. Então, existem outros mecanismos de busca. Esses mecanismos, eles fazem o quê? Eles fazem uma varredura na internet, né, a respeito de sites, de informações, e compilam em um banco de dados. De modo que quando você pesquisar um determinado assunto, ele já vem carregado para você, já vem listado para você. Mas existem algumas técnicas que você pode aprimorar, né, a sua busca. Nessas técnicas, é importante que você preste atenção para que você possa afinar a busca, para que ela seja mais específica, para que ela seja mais direta, para que você alcance melhor o conteúdo que você está buscando. Existem algumas técnicas que você pode trabalhar com o tipo do arquivo, com o tipo, o formato do arquivo, uma busca dentro de um determinado site, um processo dentro de uma busca por um nome específico, né? Por exemplo, as aspas nós utilizamos quando a gente quer encontrar o termo
específico. Se eu colocar Anabela entre aspas, eu quero encontrar exatamente Anabela. Se eu procurar educação à distância entre aspas, a busca vai me retornar o termo conjunto, educação à distância, e não educação e distância separadamente. É importante aprender essas técnicas. Vamos verificar quais são as técnicas que nós observamos, as principais, as mais utilizadas. Olá! Nesse tutorial apresentaremos algumas técnicas de pesquisa na internet. Lembrando que cada usuário pode escolher o mecanismo de busca que melhor, que ele prefere. Temos vários, por exemplo, o Google, Yahoo, a ferramenta, o mecanismo de busca da Bing. Então, por padrão, eu vou utilizar o Google, que eu acredito que seja a maioria das pessoas utilizam, e eu quero pesquisar uma palavra qualquer. Relatório. Quando eu escrevo a palavra relatório e dou Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer toda e qualquer informação que tem aí no início, no meio, no fim, a palavra relatório. Só que eu quero refinar mais essa minha pesquisa. Eu quero relatório acadêmico. Quando eu acrescento relatório acadêmico, o que acontece? Vai aparecer tanto documentos que tenham relatório acadêmico, como também pode aparecer palavras isoladas. Aqui, relatório acadêmico. Relatório acadêmico. Não é isso que eu quero, professor. Eu quero refinar melhor a minha pesquisa. Então, eu quero que apareça exatamente as palavras que contenham relatório acadêmico. O que eu faço? Coloco aspas duplas. Uma vez que eu utilizo aspas duplas, eu estou refinando, delimitando a minha pesquisa. Então, coloquei relatório acadêmico em aspas. Dou Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer somente, as palavras relatório acadêmico. Não vai aparecer nem só relatório, nem só acadêmico. Vai aparecer a união, a junção das duas. Ok? Uma outra ferramenta de busca, uma técnica de busca muito interessante vocês estarem utilizando, é refinar a palavra. Por exemplo, vou colocar aqui computador. Eu quero encontrar a palavra computador, mas que ela não esteja agregado à palavra venda. Eu não quero, ter aí sites com anúncio de venda, de informação. Olha só, computador, dou Enter. Lembrando que sempre o Google trabalha com anúncio, Então, sempre a primeira parte vai ser sobre anúncio. Mas eu estou pesquisando a palavra computador. Coloquei lá. Tá vendo que aparece aqui Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Americanas? Não, não é isso que eu quero. Eu quero que apareça computador, mas que não esteja vinculado à palavra venda. Então, eu utilizo aqui o sinal de menos. Computador menos venda. Quando eu faço isso, vai aparecer a palavra computador, mas não vai aparecer aí a indicação de lojas de venda. Então, aqui, ó, computador, computador, computador. Percebam que não tem, a indicação de lojas de venda de computadores. Um outro mecanismo é utilizar, vocês já viram que tem sites que ele já trabalha com ferramenta de busca, então no próprio site você tem aquele busca rápido ou busca eficiente. E às vezes, quando a gente utiliza aqueles sites, não aparece, você coloca, digita uma palavra, mas não condiz com o que foi pesquisada. Aqui no Google, eu vou colocar aqui o nome da professora Anabela. Eu quero pesquisar Anabela somente no site ifro.edu.br. O que essa técnica de busca nos diz? Que eu estou procurando, eu quero procurar somente a palavra Anabela dentro do site do Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos aqui, ó, apareceu Anabela dentro do site do IFRO.
Anabela, site do IFRO. Então, todo Anabela que esteja vinculado ao site do IFRO vai aparecer aqui. Então, eu quero colocar a Anabela, buscar no site que tem aí domínio.gov.br. Percebam a diferença. Vai aparecer a palavra Anabela que esteja aí, qualquer que estejam vinculada a esse domínio.gov.br. Temos também uma eficiente técnica de busca, que é utilizar uma palavra e fazer indicação file type, se eu quero um formato, seja PDF, Word ou Doc. Eu vou colocar aqui meio ambiente. Eu quero pesquisar somente a palavra meio ambiente, coloco file type, PPT. Ou seja, eu quero encontrar PowerPoint, porque a extensão .ppt é do PowerPoint, que tem a palavra meio ambiente. Então, nós temos aqui, ó. Aqui é um PowerPoint com a palavra meio ambiente, aqui outro PowerPoint. Professora, eu quero fazer a indicação do meio ambiente para PDF. Meio ambiente, file type, PDF. Vai procurar somente os documentos em PDF que contenham a palavra meio ambiente, ok? Eu quero pesquisar no Word. Palavra, file type, documentos do Word, Doc. Então, vai aparecer os arquivos em Word que contenham a palavra meio ambiente. Essas aqui são algumas técnicas de busca na internet, existem muitas outras e aí vocês podem explorar esse universo. Até a próxima! Bom, essas técnicas, né, bem apresentadas pela professora Sara, são algumas das que existem no meio para que você possa aprimorar, afinar a sua busca. Essa das aspas, do tipo do arquivo, são técnicas que permitem você encontrar exatamente o que você procura. Ao invés de você digitar, fazer a digitação num campo e ter uma vastidão de conceitos, de termos, de sites, né, que retornem para você, os mecanismos de busca fazem essa varredura para você e vão retornar exatamente o que você busca. E com essa busca, a gente descobre tanta coisa, tem às vezes até assim o texto exatamente como o professor pediu para ser feito lá prontinho. E aí, será que eu devo usar? Será que eu não devo usar? Essa é uma questão de ética, é uma questão que nós vimos de comportamento ético que você deve ter, principalmente no ambiente virtual, no ambiente público. Aí, professora, vale aquelas 3 perguntas, né? Eu posso, eu devo e eu quero usar. Quais os que você deve seguir? Porque tem tudo que eu quero e eu posso, mas nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Portanto, os conceitos de ética se remetem a essa estrutura. A informação está ali, tudo prontinho. Nossa, mas é exatamente a tarefa que o professor pediu. Eu acho que eu quero utilizar isso aqui, mas eu não devo utilizar dessa forma, né? Então, há uma reflexão ética aí que deve ser cumprida com relação a esses preceitos. Lembrando que, se você observar esses preceitos, você está assumindo um comportamento ético no ambiente virtual, no ambiente público e no seu ambiente particular. Agora, se você faz uso, por exemplo, passou uma tarefa para você realizar, português, a disciplina de português, passou uma atividade para você realizar, e você viu uma resposta idêntica àquela que tinha que ser postada lá na tarefa. Você, sorrateiramente, utilizou aquela informação e não citou a fonte daquela informação. O que você fez? Você foi antiético. E além de ter sido antiético, você cometeu o crime de... Cometeu crime, será, professora Sara? Sim, professora. O crime que é o plágio, né? O plágio que pode levar aí, se você não souber, né, referenciar
os autores certos, dar credibilidade ao autor consultado, você pode ser preso. Apesar que ninguém gostaria, né, professora, que nenhum dos nossos alunos cometessem esse crime chamado plágio. Portanto, você comete sim, quando você copia uma obra sem fazer a referência a quem a produziu, você comete o crime de plágio. Esse crime, ele é previsto no Código Penal, no seu artigo 184, que é a violação do direito autoral. E ainda tem a previsão da violação dos direitos autorais na Lei 9.610 de 98, que configura, né, violar direitos do autor e os que lhes são conexos, tem pena de detenção. Então, essa atitude é um crime, né, taxativo. É um crime se você não referenciar a fonte que você está utilizando ou quem produziu aquele material, você estará cometendo o crime de plágio. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é o plágio, qual é a estrutura, o que nós devemos observar. Há quem diga que o assunto plágio é bem polêmico e gera muita discussão. E em se tratando de plágio acadêmico, devemos prestar muita atenção ao fazermos nossos trabalhos e pesquisas escolares. O plágio acadêmico acontece quando um estudante copia ideias, conceitos e até mesmo frases de um autor e as utiliza sem dar os créditos. Ariadne Joseane, chefe do departamento de EAD do IFRO, explica as situações que configuram plágio. O plágio ele é configurado quando, por exemplo, o aluno ele faz uma pesquisa na internet e aí ele baixa um arquivo, ele simplesmente utiliza as teclas de atalho Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele inclui no trabalho dele esse texto como se fosse um texto de sua autoria, como se fosse um texto seu, sem informar a fonte, sem informar autor, sem informar data, sem dar nenhuma informação. Então essa é uma situação que a gente configura plágio. A lei brasileira versa sobre o plágio nos códigos civil e penal. Artigo 524 do Código Civil. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua. No Código Penal, a lei prevê crime contra o direito autoral, previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110 e 184 a 186. Em resumo, o artigo 184 configura como crime de plágio o uso indevido da propriedade intelectual de outro. Não copie conteúdo alheio sem fazer a citação da fonte. 2. Verifique sempre a licença. 3. Dê os créditos de forma correta. 4. Respeite os termos de uso. 5. Não assuma a autoria de um texto que não seja seu. 6. Não disponibilize arquivos protegidos por direitos autorais. Você acabou de ver os principais pontos para se evitar o plágio. E lembre-se, você não pode alegar que não conhece a lei. Essa não é desculpa para cometer atos ilícitos. Bons estudos e até a próxima. Então, professora Anabela, qual é a forma aí de colocar as ideias dos outros autores? Existe uma maneira correta de fazer essa transcrição? Sim, conforme as observações que nós vimos no vídeo, e basta que você, duas opções, escreva com suas próprias palavras, né, as ideias, então você não estará cometendo crime, e sempre que você citar, que você utilizar os exatos termos dessa pessoa, do autor, você faça as citações apresentando a fonte, de onde que você tirou, qual foi o site, qual foi o autor, qual foi o texto, qual foi o livro. Você referencia. A dica básica é você referenciar a origem, a fonte do seu texto, do seu trabalho, do seu pensamento, né, de todo esse processo. E referenciar é uma das responsabilidades do usuário. Vamos retomar quais são as responsabilidades que o aluno deve assumir na utilização do AVA. Né? Respeitar a propriedade intelectual, como nós comentamos, né? Não copiando, modificando, ou usando ou divulgando partes dos textos que não são suas. O usuário, né, ao inserir materiais no ambiente virtual, ele assume a responsabilidade, né, e as suas consequências. Compreender que é vedado qualquer outro tipo de utilização que não seja para fins educacionais.
Não utilizar o ambiente para circulação de propaganda política. Estamos chegando perto do período eleitoral, isso é importante. Respeitar as áreas de acesso restrito. Você não deve executar ações onde você não tem permissão de acesso. Não desenvolver ou fomentar ou promover discriminação de qualquer espécie. Não fazer uso do AVA para molestar, ameaçar ou ofender qualquer usuário. Não enviar arquivos que tenham como finalidade a decodificação de senhas, monitoramento da rede, entre outros. E caso sejam feitas algumas dessas atitudes, caso o usuário desenvolva algum desses comportamentos, existem sanções administrativas, civis e penais. As sanções administrativas são as seguintes, poderá ser permitida a suspensão temporária do usuário, caso seja identificado, e o usuário vai responder, aí respeitar as normas relativas ao uso do ambiente, assumindo as consequências administrativas, civis e penais. Administrativas no sentido, por exemplo, como a suspensão do usuário, civis como a responsabilização pelo cometimento, vamos supor que ele use o ambiente para fazer um comentário desabonador da presença de outro usuário, então ele vai ter uma responsabilidade civil sobre isso, e ainda as responsabilidades penais. Se ele apresentar um trabalho que no todo é uma cópia de uma outra fonte, se não houve referência, ele será, caso aí tenha um interesse da parte, em penalizá-los, em incurti-lo na lei de crimes autorais, ou mesmo penalmente no artigo 184. Então, essa foi a aula de ambientação, foi a disciplina. Esperamos que vocês tenham alcançado aí a expectativa de saber todas as ferramentas, conhecer todos os mecanismos de busca, todas as técnicas de pesquisa, toda a estrutura do ambiente virtual. Lembrando que navegar é preciso. O poema que vocês viram, a declamação. Agradecer mais uma vez o Madison pela declamação, do Fernando Pessoa. E navegar é preciso no sentido de que você deve buscar o seu conhecimento, deve buscar desenvolver autonomia para cada dia você ser melhor do que você já foi antes. Então, esse é o objetivo da nossa disciplina. Esperamos que vocês tenham alcançado. E os tutoriais, a disciplina vai ficar no seu curso disponível para que você, se tiver dúvidas, possa acessar novamente. Professora Sara? Foi, nesse momento de despedida, pelo menos de hoje, mas certamente nos encontraremos em outras disciplinas, até enquanto coordenação de curso mesmo. Eu fico à disposição de vocês. Foi muito bom esse tempo que a gente passou junto, que interagiu, que eu respondi as suas dúvidas lá no fórum, e mandar um beijo muito especial a alguns alunos que atendi nesse final de semana aqui em Porto Velho, os alunos de Jaru, Buritis e Cerejeiras, que tivemos o contato durante o evento da Semana de Informática. Eles vieram até a nossa cidade e tivemos o prazer de conhecer. Isso é muito bom, essa gratificante, essa interação pessoal que tivemos com vocês. Gostaria de agradecer especialmente a professora Sara pela parceria na disciplina, pela condução na coordenação do curso, a equipe da direção de ensino pelo suporte, a equipe do estúdio e a todos os polos pela interação. Desejamos uma excelente prova, desejamos um ótimo curso, bonanças a todos.